Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar, Papo com Zé Trajano, do dia 14 de setembro de 2020. Vamos por partes, esquartejando, porque tem muita coisa pipocando aqui e ali. No dia que 132.006 mortes é o número de óbitos divulgados pelo Conselho Nacional de Secretaria de Saúde. E 4.345.000 infectados, entre eles o presidente agora do STJ, o STF, o Luiz Fux, que acabou de assumir recentemente, né? Deu a nota e tal, que vai continuar trabalhando de casa, mas surpreendente, né? Acho que foi numa festa familiar, talvez em comemoração à sua posse lá no Supremo Tribunal Federal. Tem muita coisa pipocando, o Pantanal arde em chamas. Uma coisa triste essas imagens que nós estamos acompanhando, triste mesmo, né? A Amazônia também, mas principalmente no Pantanal. E o Capitão Corona faz uma coisa que eu confesso que eu nunca vi nos meus 73 anos, vamos dizer, porque é o tempo de infância, eu não vou contar. Dos meus 50 e tantos anos acompanhando o noticiário político desse país. Ele veta o projeto que perdoava as dívidas das igrejas, mas aconselha, sugere, recomenda ao Congresso que derrube o veto dele. Isso é inédito, porque aconselhado lá pela turma, não pelo Ministério da Fazenda, pelos assessores, se ele fizesse, porque na verdade ele queria aprovar. Mas foi alertado, não faça isso, que tem problemas jurídicos, quem sabe pode levá-lo até o impeachment e tal. Aí ele assinou e jogou para o Congresso recomendando. É inacreditável. Derrubem o meu veto. Eu vou falar do caso Neymar, né, o caso de racismo, que lá na França, no jogo do PSG contra o Olympique de Marseille. No decorrer do programa, espere um pouco, vou falar também, agora tem coronel na Funarte. Não bastava aqueles mais de 6.000 espalhados pelo governo do Capitão Corona, agora a Funarte tem um paraquedista. Esse é paraquedista mesmo, um coronel da reserva, só porque fez um curso de roteirista uma vez na vida e tal. É o descaso com a cultura, né? Porque 6 pessoas já passaram por lá, entre elas a queridíssima, saudosa Regina Duarte, aquela do Pum do Palhaço. Aliás, uma pergunta que eu não... Infelizmente, ela sofreu um acidente que eu vi outro dia, caiu numa calçada, quebrou os dentes e tal. Aí eu ia perguntar onde está a Regina Duarte, mas confesso que agora me lembrei que vi um noticiário, coitada, né? Se acidentou e tal. Passagem ridícula, né? Que ela podia ter passado sem isso, né? Vamos falar também da tenista, da Tomi Osaka, maravilhosa, que usou... Ela foi campeã do US Open e usou 7 máscaras diferentes a cada jogo que ela fazia, lá no US Open, ela usava uma máscara com o nome de uma pessoa assassinada pela violenta e cruel polícia racista norte-americana. Tá? O Lewis Hamilton, também que ganhou mais uma vez agora o GP da Toscana, também usou uma camiseta também falando de uma mulher que foi assassinada pela polícia cruel, racista americana. Aliás, meus parabéns aqui, o querido amigo Everaldo Marques, que um dos sonhos dele, já tinha narrado quando trabalhava na Rádio Jovem Pan, era narrar uma Fórmula 1 na TV Globo, onde ele se encontra hoje em dia. Outro dia ele narrou os treinos, agora narrou a corrida, foi uma corrida sensacional, porque teve 3 relargadas e deu tempo para o Everaldo mostrar todo o seu talento, e nas redes sociais virou aí sucesso absoluto. Parabéns para o querido Everaldo Marques. Vou falar de Campeonato Brasileiro,
Vou falar do Libertadores que vão começar amanhã, né? Com vários times brasileiros, na terça, na quarta e na quinta. Vamos falar do grande Marcos Vares, sou fã do Marcos Vares, 77 anos. Vamos falar do saudoso, grande compositor, dos precursores do samba, Ismael Silva. E vamos falar do Dia do Frevo. No final do programa hoje, nós vamos ter um Antônio Nóbrega comemorando o Dia do Frevo, tá bom? E em relação à denúncia, mais uma perseguição do Ministério Público Federal, do pessoal da Lava Jato, em relação ao presidente Lula, mais uma vez, pela quarta vez, né? Por ter recebido algum dinheiro da Odebrecht para o Instituto Lula, vocês vão ter mais detalhes agora do seu jornal a seguir. Só quero dizer que a defesa do presidente Lula afirma que a denúncia não tem qualquer materialidade, tá? Detalhes, gente se pronunciando sobre isso, mais uma perseguição, tá? Vocês vão ter no seu jornal a seguir. Você pode participar no 11 992 030506, espero vocês, né? Vocês lá do Rio de Janeiro que assistem pelo canal 6 da NET, TV comunitária, pessoal da TV Quirimurê, tem várias maneiras de você assistir o Papo com o Zé, tá bom? Eu já falei do número de infectados, agora vamos falar da pobre situação do Pantanal. Triplicaram esse ano em relação a 2019. O número está em relatório divulgado hoje pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Instituto sempre relegado a um plano inferior, contestado pelo Mourão e pelo aquele mitidão do Salles. Esse levantamento considera o período de 1º de janeiro até 12 de setembro, ou seja, todo ano até agora, 12 de setembro. Agora em 2020, o total de focos de calor chegou a mais de 14 mil focos. 14 mil focos. De janeiro a setembro do ano passado foram detectados 4.600 focos. Por isso, triplicou. A situação no Pantanal é tão grave que 4 aldeias indígenas no Mato Grosso tiveram que ser evacuadas às pressas. Que situação dos povos indígenas? Agora com a situação do Pantanal e na Amazônia com a invasão de garimpeiros, seringueiros, né? Fazendeiros que colocam gado em terras indígenas. É um negócio terrível que está acontecendo com a população indígena. O governo do Mato Grosso do Sul decretou estado de emergência por causa dos incêndios, também fora de controle no estado. A Polícia Federal investiga denúncias de quem faz a queimadas criminosas. E a gente separou um vídeo que é um pedido de socorro ao Pantanal, abandonado, super abandonado pelo governo do Capitão Corona. Vejam. O governo ri desse fogo que não queima só o Pantanal. Ele queima nossa identidade, nossa memória. Ele queima o Brasil. O fogo está avançando sobre o nosso futuro. Não é hora de olhar para o lado, não é hora de fingir que não viu, não é hora de ver o fogo queimar ou tornar as queimadas o novo normal. É hora de apagá-lo, de apontar para todo mundo ver os responsáveis por esse holocausto da nossa flora e da nossa fauna. Nos ajude a espalhar essa mensagem aos seus amigos, à sua família, ao resto do mundo. Demande resposta. Faça com que esse governo faça alguma coisa para salvar o Pantanal. Triste, né? Impressionante. Triste essas imagens. Vou falar do caso do Neymar. O PSG demorou, mas divulgou nessa segunda-feira uma nota oficial de apoio ao Neymar. Depois que o Neymar acusou o zagueiro Álvares Gonzalez, do Olympique, de racismo do jogo que o PSG foi derrotado. O clube parisiense emitiu um comunicado que apoia fortemente o brasileiro e cobra que a Liga Francesa investigue a denúncia feita pelo Neymar ainda em campo. O grande problema aí, vamos chegar lá, não tem nenhuma imagem que a gente possa comprovar esse xingamento, esse ato criminoso, que é, né, um ato de racismo. Mas o Neymar não ia inventar uma situação dessa, né? Decididamente ele foi, como tudo indica, xingado, e esse Álvaro Gonzalez tem que ser punido exemplarmente. O que eu não gostei, que eu vou botar aqui, continuar com a nota do PSG.
O clube lembra que não há lugar para o racismo na sociedade, no futebol ou nas nossas vidas, e apela a todos que se manifestem contra as suas manifestações em todo o mundo, afirma a nota do PSG. O Neymar, que tinha colocado na rede social uma nota mais forte, né, criticando, falando, inclusive o que o zagueiro falou, que ele era vítima de racismo, que não admitia de jeito nenhum, agora amenizou. Diz o seguinte: nós que estamos envolvidos no entretenimento precisamos refletir. Uma ação levou a uma reação e chegou onde chegou. Aceito minha punição, ele foi expulso de campo, porque deu um tapinha de nada na cabeça desse cretino, do Álvaro Gonzalez. Aceito minha punição porque deveria ter seguido no caminho da disputa limpa no futebol. Espero, por outro lado, que o defensor seja punido. Não é isso não. Me desculpe, Neymar, mas não é isso não. Você devia levar adiante o tom que você publicou nas redes sociais de ontem. Porque racismo é crime. Eu até achei importante o Neymar se aceitar como negro. Pela primeira vez eu vi ele se manifestar. Isso foi importante. Ele dizendo que é neto de negros, filho de negro e ele é negro. Pela primeira vez ele se posicionou assim. Então acho que ele não tem que aliviar não. Se ele foi vítima de racismo, parta para cima. Existe uma punição exemplar. Continue divulgando isso nas redes sociais, exige a punição, diga exatamente como se deu essa agressão, esse ato criminoso desse zagueiro do Olympique de Marseille. Não alivia não, ele pode aliviar, talvez buzinado pelo pai, que sempre faz essas coisas em relação à carreira do filho, aos assessores, não é nada disso não, racismo é crime, tem que se comportar, eu não vou exigir que ele se comporte como Lewis Hamilton, como a tenista lá, Osaka, porque são pessoas os jogadores da NBA, sabe? Mas já que ele sentiu dessa forma, se sentiu como essa agressão, como neto, como filho de negros e negro que ele é, eu acho que ele tem que ir para cima. Tem que ir para cima. Do mesmo jeito que ele parte para cima, driblando os adversários, ele tem que partir para cima mesmo, tá? Vamos lá. Vou falar do coronel na Funarte agora. Que coisa impressionante. Já são mais de 6 mil, hein? Já são mais de 6 mil militares no governo. Por isso que não precisa de golpe militar coisa nenhuma, eles já estão aí. É do vice-presidente ao ponto esquerda. Tudo é na Funarte, é no Ministério da Saúde, é no Ministério da Educação, é tudo. São 6 mil, pô, pra vocês terem uma ideia. A Funarte passa a ser comandada, o nome dele é Lamartine Barbosa Holanda, entrou no lugar do Luciano Querido. Não é que ele seja querido é o nome dele, que era assessor do Carluxo, lá na Câmara de Vereadores, do 02. A troca foi publicada já no Diário Oficial. O coronel Lamartine é o 6º nome para dirigir a Funarte em 21 meses do governo do Capitão Corona. A cultura do governo do Capitão Corona é relegada ao lixo, plano 3º escalão. A Funarte é responsável, né, pela elaboração e implementação de políticas públicas de fomento às artes em geral. E esse coronel, sempre que eles colocam alguém desse porte, general, coronel, o cara é bom em logística. Mesma coisa que o argumento que usaram para o Pazuello lá no Ministério da Saúde. Não, ele é muito bom em logística. Sabe, ele já resolveu um problema lá no Haiti, da fronteira com a Venezuela, não sei o quê, no Haiti, sei lá. É bom em logística. Não importa se ele sabe do assunto, não conhece e tal. E o cara vai forrando com mais militares. Foi o que aconteceu na saúde. Tem até veterinário para comandar o instituto que vai cuidar, inclusive, da vacinação, quando chegar a tão esperada vacina, né, de imunização. Vamos lá, vamos dar voz ao nosso pessoal aqui. É difícil. Cada vez... Essa das igrejas que ele jogou para o Congresso, recomendando, sabe, que para vetar o veto dele, é um negócio de louco. É um negócio louco, né? Vamos lá. Nildenor Amorim, sempre aqui com a gente. Orlando do Tatuapé, ele recomenda o documentário Chico, do Michael Murray, onde ele apresenta o sistema de saúde cubano, americano e canadense. Que falta para aprender o Crivella? Pergunta o Ney de Salvador. Cada vez mais aparece podre, sujeira. Eu recomendo a vocês entrar no Spotlight, tudo junto, Spotlight, no nosso querido jornalista Lúcio de Castro,
que tem denúncias ali, que mostram, denúncias não, que mostram com toda firmeza e dados a ligação do Crivella, do pastor, cantor, gospel, né, com essa pior turma lá que comandava a corrupção dentro do palácio. Edson Lima do Butantã, disse o juiz, o Marreco de Maringá, fala do Fux, que está com o Covid. Marco Antônio de Diadema, preocupante, o campo progressista se dividindo na maioria das capitais e só ajuda ao capitão Corona e os fascistas para 2022, lamentável. É difícil, Olívia, é difícil. Programa de hoje a gente vai falar do Zizinho, o mestre Ziza, um dos gênios da história do futebol, considerado craque da Copa de 50. Tive o privilégio de conviver com ele algum tempo depois que ele encerrou a carreira e foi técnico de futebol, né? Vamos falar de Dom Paulo Arnes, tá? Vamos falar da Libertadores que vem aí. Mais uma vez a Naomi Osaka, vamos mostrar as máscaras que ela usava. Falar do Arlindo Cruz, tem muita coisa para a gente falar, então eu vou dar uma corridinha. Eu vou até cortar essa lauda 4 aqui e vou direto para um pouco de música, senão não vai dar tempo. Mesmo eu colocando um trechinho, é um trechinho. Marcos Valle faz 77 anos hoje, com aquela cara de surfista que ele tem, né? Mas é um grande compositor, arranjador, pianista, é uma figura, 77 anos. Tem músicas, o Samba de Verão, por exemplo, as músicas mais tocadas do mundo, assim como Garota de Ipanema. Tem mais de 80 versões gravadas mundo afora. Vamos ver e ouvir um trecho exatamente de Samba de Verão. Tá aí, Samba de Verão, trechinho, essa música é linda. Você pode contribuir para que esse jornalismo da TVT, da Rádio Brasil Atual, prossiga nessa estrada a favor da democracia, noticiando o que muitas vezes, ou quase sempre, o que a imprensa oficial não noticia, né? Viva a imprensa alternativa, a imprensa independente, no catarse.me/TVT. Olha só como é que é a justiça. O juiz Aloysio Moreira Bueno disse que o deputado, que é deputado Douglas Garcia, aqui do PTB de São Paulo, não cometeu excesso algum, olha só, ao encaminhar para autoridades o dossiê contra as pessoas que se declaram antifascistas. O magistrado negou o pedido de indenização de um estudante citado no documento que ligava sem provas concretas a atividade terrorista. Segundo o juiz da 2ª Vara Especial Civil de São Paulo, o parlamentar poderia ser acusado de prevaricação e até mesmo ser cassado se não encaminhasse às autoridades informações de atividades que ele considerasse ilícitas. Quer dizer, você ser antifascista é uma atividade ilícita, segundo esse juiz. Né? Vamos lá. Vamos dar os números da pandemia, já dei no início, só repetindo. 132.006 óbitos e 4.345.000 infectados. Entre eles, o ministro Luiz Fux. São Paulo tem uma boa notícia. O número, tudo está diminuindo aqui em São Paulo. O número de óbitos, de infectados, mas não é hora de se abraçar, sair por aí, feito um porra louca, essa coisa toda. Sabe? Tem muito para acontecer ainda se a gente não abrir os olhos, não cuidar do isolamento, do distanciamento, do álcool gel, da máscara, etc, etc. Tá? Eu vou falar de Dom Paulo, depois eu falo de Ismael Silva, viu, o Rui? 99 anos hoje faria o querido cardeal do povo, querido Dom Paulo Arnes, tá? No dia 14 de setembro de 1921, e morreu aos 95 anos. Sempre esteve ao lado da opressão, contra a opressão, né? Sempre ao lado das vítimas da pobreza, lutou contra a ditadura, sempre se pronunciou e teve atitudes dignas, importantes durante a ditadura militar, mostrou muita coragem para defender presos políticos desaparecidos. Salve, viva, lembraremos sempre do querido Dom Paulo Arnes, que faria 99 anos hoje. Vamos falar de música de novo, porque 115 anos hoje o nascimento de Ismael Silva. Nasceu em Niterói, mas foram os precursores do samba, né? Ali no Estácio, né?
Ele fundou a primeira escola de samba, deixa eu falar. Eles são os 3 maiores sambistas de todos os tempos, segundo Vinícius de Moraes e segundo Chico Buarque, foi um compositor que o influenciou muito no início da carreira. Vamos lembrar um pouco o próprio Ismael Silva cantando Meu Único Desejo. Vamos lá. Tu devolveste meu retrato, minhas cartas e os presentes, nada disso eu aceitei. O que eu só faço questão de receber e devolver são os beijos que te dei. Tá aí, Ismael Silva, 115 anos do nascimento de um bamba do samba. Vamos ao Brasileirão, tela no sábado, Atlético Paranaense 1, clássico, né? Paranaense. Atlético 1, Curitiba 0, é o clássico local. Santos 2, São Paulo 2. São Paulo não consegue engrenar, né? Quando parece que vai melhorar tudo, recua. 2-2. Ontem, Fluminense 2, Corinthians 1. Olha que situation, como diria o outro, do Corinthians. Corinthians numa draga danada, está perto da zona de rebaixamento. Eu não concordo com o que houve na chegada dos jogadores do aeroporto, tentativa de agressão por parte de torcedores. Então, nem chamo de torcedores, né? Gente desclassificada, tentando bater em jogador por causa de uma derrota e da má campanha do Corinthians. Tanta coisa para você se preocupar. Nossa, coisa horrorosa. E vai ficar pior para o Corinthians, porque o Jô acabou de ser suspenso por 2 jogos, aquele soquinho que ele deu no jogador do São Paulo, no Diego Costa. Grêmio 1, Fortaleza 1, Grêmio não vem bem, tá? O Fortaleza vai melhorando. Atlético Mineiro, com menos um jogo, está em segundo lugar, poderá ser líder até. O jogo foi difícil, hein, para o Atlético Mineiro do São Paulo, suspenso. Bragantino 1. Bahia, estreia do Mano Menezes, mas não adiantou. Tomou um gol do ex-Bahia, o Atlético Goianiense, gol do Jean, aquele goleiro que foi acusado de ter batido na mulher, tal, agredido sua mulher, foi parar lá em Goiás, bateu uma falta, voltou para ele, um gol esquisito, ele bateu a falta, voltou para ele e ele fez o gol. Ontem tivemos Ceará 2, Flamengo 0, mas o Flamengo desfalcado, o Flamengo poupando jogadores, porque vai estrear na Libertadores, mas não deixa de ser um baque. Goiás 1, Internacional 0, Internacional também vai estrear na Libertadores e é triste, né? Podia estar líder mais disparado ainda, a torcida não gostou. Palmeiras, que eu estava elogiando, o Luxemburgo está dando jeito no Palmeiras. Que nada, empatou 2-2 com o Sport. E um jogaço, Botafogo 2, Vasco 3. O Botafogo é o melhor, pior time do futebol brasileiro. Joga sempre bem, mas empata ou perde. Não estou brincando não, é verdade. Vamos falar de Libertadores. Amanhã começa a terceira rodada, que parou por causa da pandemia. Primeiro a jogar é o Atlético Paranaense, que enfrenta o Jorge Wilstermann. Depois vem Santos e Olímpia, são os 2 brasileiros em ação amanhã. Na quarta, o Internacional recebe o América de Cali. E o Palmeiras pega o Bolívar, lá em La Paz. Na quinta-feira tem um jogão, hein? São Paulo encara o River Plate, grande River Plate, que é o vice-campeão da Libertadores. Perdeu para o Flamengo na final. E às 9h30, a vez do campeão, do Flamengo, jogar contra o Independente Del Valle, lá em Quito, na capital do Equador. Por isso que o Atlético Mineiro pode se beneficiar, porque está todo mundo envolvido, Libertadores, viaja para Quito, não sei para onde, para papai e tal, e o Atlético plantado aqui. Pode se dar melhor, descansar o time, né? Os outros times vão ter que fazer aquele rodízio. Parabéns para Naomi Osaka, vamos botar só a ilustração, que eu já falei sobre ela. Ganhou em US Open, a cada jogo que fazia, entrava na quadra com a máscara, lembrando, homenageando pessoas que foram assassinadas pela violenta e cruel polícia norte-americana, tá bom? Vamos lá, vamos falar de futebol ainda, do Zizinho, grande mestre Zizinho, Tomás Soares da Silva, um dos maiores jogadores de todos os tempos na história do futebol brasileiro. Os mais antigos, entre eles meu pai, meus tios, diziam que ele era melhor que o Pelé. Ele foi considerado o craque da Copa de 50, mesmo o Brasil tendo sido derrotado pelo Uruguai 2-1 na final. Salve Zizinho. Depois ele foi tricampeão pelo Flamengo e tal. E depois, aos 36 por aí, ele veio jogar no São Paulo e foi o maestro do campeonato do São Paulo em 1957. Salve Zizinho.
Vou lembrar para vocês que às 8 da noite, como sempre, tem o programa Central do Brasil, muito legal, um jornalismo com informações regionalizadas, a pauta é sugerida pelos telespectadores, tá? E produzida pelos movimentos populares. Eu vou falar aqui, mais uma vez, dar voz ao nosso pessoal. Deixa eu ver aqui, ó. Pim. Tim, tim, tim. Deixei de lado o nosso pessoal, ele deve estar zangado comigo, deixa eu ver aqui. Paulo Mato Grosso de Salvador, Fux pegou Covid, Batata, meu amigo, cruzou com Bozo, pega peste. Rosalvo da Vila Formosa, Amazônia em chamas, Agostinho de São Bernardo, Venezuela, Peru e Cuba estão entre os maiores compradores do nosso arroz. Lembrando que o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina e vende nas suas lojas, Armazém do Campo, a preços muito mais baratos que os supermercados. Marcos César, de Sorocaba, a Funato já teve seu quadro de presidentes, Ziraldo, Ferreira Goulart, Antônio Grassi, Celso Frateschi, Sérgio Mamberti e Stepan Essessian. E agora tem um coronel da reserva. Que beleza, né? Boa lembrança, Marcos César. Pedro Neto, de São Caetano do Sul, faleceu nesse domingo, o técnico Luiz Carlos Ferreira, conhecido como o rei do acesso no futebol paulista. Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos falar do... Deixa eu ver se dá tempo, Botou o Arlindo Cruz. Quanto tempo tem, hein? Hein, Isaac? Hein, Isaac? Quanto? 2, então não vai dar tempo. Vamos para o momento cobrança. 915 dias, em 14 de março de 2018, que houve a execução de Marielle Anderson. E até agora a gente não sabe quem mandou matar Marielle Anderson. E o casal Queiroz? Continua lá na Taquara, tá? Cafezinho no bule, bolinho de fubá, iam voltar para a prisão, e Neca de Pitimiriba. Continuam lá, né? Bom, e os famosos 13 celulares do ex-capitão miliciano, que foi assassinado lá pela polícia baiana, o Adriano, amiguinho assim do Queiroz. Falava com quem? Quem ligava para ele? Até agora, nada. Gente, tá um calor absurdo, hein? Mas o tempo aqui em São Paulo deu uma viradinha, talvez até chova essa noite, mas é um calor absurdo. Olha, logo mais às 9h45 tem um programa especial sobre o Festival de Cinema Ambiental da Serra Catarinense. Só para registrar, não perca. Festival de Cinema Ambiental da Serra Catarinense, hoje 9h45 da noite. Terminando o programa hoje, dia do frevo, separamos um VT sensacional, muito alegre, divertido, do queridíssimo Antônio da Nóbrega, tocando e cantando e saltitando, dançando, maravilhoso, Frevo Sanfonado, do mestre Sivuca. Com vocês, Antônio Nóbrega, e depois dele vocês ficam com seu jornal ao vivo. Eu volto amanhã, tenham uma boa semana. Até lá.